A primeira questão, meus queridos, é que não existe decisão técnica em economia. Nenhuma decisão em economia é técnica. Eu sou professor aqui na Federal de Santa Catarina de uma disciplina que é a economia política. A economia é política, desde William Pett, desde Adam Smith na Inglaterra, desde Davi Ricardo, e Marx fez a crítica da economia política. A economia é essencialmente política. Se elevamos os salários, caem os lucros, já disse Davi Ricardo lá. É uma decisão de natureza política. Se sobe o juro, significa que o investimento fica mais caro, as pessoas vão consumir menos. É uma opção, não é técnica. Não há nenhuma decisão de natureza técnica quando a natureza da economia é a economia política. Quer dizer que a economia e a política não estão separadas. A separação da economia política é um recurso dos tecnocratas. Como eles são os portadores da verdade técnica, qualquer consideração de ordem política, por exemplo, a miséria dos trabalhadores, é considerada uma intervenção, uma externalidade que complica uma racionalidade técnica que em si mesma é boa e supostamente boas para todos, para o banqueiro que levou a taxa de juros e para você que paga uma taxa de juros exorbitante no cartão de crédito. Então, todas as decisões da economia são decisões de natureza política. Então, o discurso desse cachorro dos banqueiros, que é o Campos Neto, que é um funcionário dos banqueiros, e desqualificado, completamente desqualificado, mas a gente tem que entender que ele não precisa ter... E olha que ele fez um doutorado, Maria Lúcia, lá nos Estados Unidos. É bom porque esse pessoal que gosta de um doutorado nos Estados Unidos, como se estivesse encontrando, assim, com uma santidade, mostra que pode-se fazer um bom doutorado e um péssimo doutorado. Nesse caso é péssimo. Não existe, portanto, nenhuma decisão técnica. Campos Neto não fala em nome de uma racionalidade técnica. Ele fala de uma racionalidade com respeito a fins, enriquecer os banqueiros e manter a hegemonia dessa coesão burguesa que contempla comerciantes industriais quase em vias de desaparição, latifundiários e multinacionais em cima disso. Segundo... Nildo, antes de eu passar para o segundo, posso fazer um comentário? Claro que sim. Porque, olha só, especificamente na questão dos juros, o que ele está falando, que a decisão dele de subir juros, olha só, durante quase 2 anos, aliás, 2 anos, em março completou 2 anos, ele fez um discurso dizendo que tinha que subir juros para segurar a inflação. Claramente mentindo para a população. Por quê? Subir juros não serve para controlar a inflação de preço que tem no Brasil. Então, isso que ele falou não tem base, nem técnica, nem... Quando a gente fala base técnica, por isso que eu pedi para falar, porque a gente já falou isso várias vezes aqui no canal, para não ficar parecendo que a gente está entrando em contradição aqui. Não é contradição, não concordo inteiramente com o que o professor Nildo falou. O presidente do Banco Central tenta colocar que tem que subir juro para controlar a inflação, para mentir para a população, para justificar a decisão política dele de mandar dinheiro para banqueiro. É isso, tá? Não tem base técnica quando ele fala que tem que subir juro para controlar a inflação de preço que está no Brasil, tá? Se você fizer a conta lá, não tem base técnica. Subir juro para controlar o preço da gasolina. Eu corroboro a tua posição, Maria Lúcia. É o seguinte, na verdade, não tem uma base científica, porque, além disso, briga com os fatos, com os números mais elementares. Qual é a origem da inflação no Brasil? A origem da inflação no Brasil está absolutamente identificada, claramente identificada. A elevação da taxa de juros não toca nesse mecanismo, portanto, não tem a capacidade de barrar a inflação. Então, não tem base científica alguma, nenhuma, zero. Briga contra um leitor mais ou menos rigoroso de um jornalão burguês como o Valor, que eu leio todo dia, já se dá conta de que ele não só está mentindo, como ele está produzindo uma ideologia que cai na cabeça das pessoas
e acaba convencendo. E esses economistas, na sua grande maioria, não têm base científica nenhuma. Alguns, como Campos Neto, são ainda piores, porque não só não têm uma formação científica, como, além disso, tem que lutar contra os dados mais elementares, que é o básico. E quando eu digo elementar, eu não estou menos desprezando. Eu estou dizendo os dados elementares é que a gente tem que levar em consideração, aquilo que é elementar. Então, eu estou de pleno acordo com você. Ótimo.